Olá, caro aluno! Olá, cara aluna, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Sou o professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. E hoje eu quero falar com vocês sobre o curso de Medicina da Faculdade Albert Einstein, que fica localizada em São Paulo, lá no Butantã. Pessoal, a Faculdade Albert Einstein, ela é ligada ao Instituto Israelita, Albert Einstein, um dos maiores institutos de pesquisa médica do nosso país, que está ligado ao Hospital Albert Einstein, que é um dos grandes hospitais em relação à pesquisa, tecnologia e desenvolvimento de ciência médica em território nacional, reconhecido mundialmente. E, professor, como que acontece, como que é o processo seletivo? Bom, a Faculdade Albert Einstein é uma instituição privada, então você tem ali um custo, para esse curso. Existem bolsas de estudos para você ingressar nessa faculdade, isso pode ser um chamativo especial, tanto porque você vai estar ingressando em uma das principais universidades de medicina do território nacional. Anualmente, a Faculdade Albert Einstein oferece 120 vagas no curso de medicina, em um único vestibular. Porém, você pode optar por ingresso no primeiro semestre, porque ingressam 60 alunos no primeiro semestre, ou ingressar na faculdade no segundo semestre, onde ingressam mais 60 alunos, ok? Então, metade dos aprovados vão ingressar no primeiro semestre do próximo ano, a outra metade dos aprovados ingressam no segundo semestre. A prova em si acontece em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas também acontece em Goiânia, Recife e Porto Alegre, podendo aí nos próximos anos expandir para outras cidades também do território nacional. Fique esperto aí com as inscrições do vestibular e a prova. O ano passado essa prova foi no início de dezembro, então fica aí esperto para você saber exatamente as datas e o calendário dessa prova. Gente, a prova é contida aí de duas fases. Na primeira fase, você vai ter aí 50 questões de múltipla escolha e mais 5 questões que são analítico-dissertativas. Aquelas questões dissertativas que você vai ter que analisar aí a resposta, ok? Você vai ter aí 550 candidatos, os melhores candidatos selecionados na primeira fase, ok? Para ir para a segunda fase. Já a segunda fase, você vai ter múltiplas mini entrevistas. 25% total da nota corresponde a essas mini entrevistas. Então não basta apenas ir muito bem na prova, e chegar na entrevista não conseguir ali passar na parte de entrevista, na parte de comunicação, de conhecimento, na parte de verificar o seu viés, o seu apreço pela medicina. Se você está preparado para encarar, para levar um curso de medicina. São analisadas competências pessoais não cognitivas desejáveis no aluno que ingressa no curso de medicina. No edital, tem tudo lá o que eles avaliam em relação a isso, tá? Os primeiros 120 candidatos, então, são chamados, E aí começa lá a relação de início da primeira ou no segundo semestre do curso. Ok? Então é muito interessante, gente, o processo seletivo deles. Mas para ingressar você precisa passar pela prova. Professor, e como é essa prova? Então eu quero trazer para você aqui a discussão da prova de física que o Instituto Albert Einstein, que a Faculdade Albert Einstein cobra de vocês no ingresso ao vestibular, tudo bem? Então o nosso bate-papo hoje vai ser como que é a prova de física. Então a gente vai fazer a última prova de física proposta aí pelo Instituto, ok? E vamos verificar quais são os principais temas, as principais evidências que aparecem nessas provas. Pessoal, esse vídeo é feito com todo carinho para você, para ajudar você, estudante de medicina, a ingressar e a encontrar a sua melhor universidade, o seu melhor curso, tá? Então, olha só, vai aparecer aqui em qualquer canto, aqui em cima, aqui embaixo, um lugar para você se inscrever no nosso canal. Peço para você que se inscreva, porque a sua inscrição é extremamente importante para nós, para que a gente continue aí a fazer esse projeto acontecer para você, tá? Então, importantíssimo aí a sua inscrição no canal. E claro, gente, um ponto extremamente importante é, pessoal, claro, mais do que se inscrever,
eu também te peço que você deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas, o maior número de candidatos, o maior número de estudantes de medicina aí para essa universidade. E vamos lá? A gente vai resolver com você então algumas questões da última prova da faculdade Albert Einstein aqui no Exatas Agora Vai. Então vamos lá, já vamos para a primeira questão, gente. Questão na tela aí para você. Verificando você está vendo a questão, a gente está lendo aí junto a questão. Beleza? E essa primeira questão traz o seguinte, vamos analisar a questão, verificar qual é o conceito, o contexto dessa questão para a gente resolver, pessoal. Essa questão em si, ela diz o seguinte, olha só, leia comigo. A figura mostra uma pessoa de 1,60 m de altura, parada sobre uma superfície horizontal de 10 metros de distância de um muro vertical de 4 metros de altura. Em determinado instante, essa pessoa começa a caminhar em trajetória retilínea, perpendicular ao muro, aproximando-se dele com uma velocidade de meio metro por segundo. Sabendo que durante essa caminhada os raios solares projetam uma sombra no muro, no solo, de comprimento de 7 metros, o intervalo de tempo necessário para que todo esse corpo dessa pessoa seja encoberto por essa sombra é de quanto? Pessoal, para resolver esse exercício, eu vou te convidar a pensar comigo o seguinte. A gente tem os raios solares que estão atingindo aqui o muro e estão projetando sombras de 7 metros. Ok, então a gente tem aqui a sombra, ó, 7 metros. Porém, pessoal, esses raios solares também atingem a pessoa e projetam nessa pessoa uma sombra. E a gente precisa descobrir o tamanho dessa sombra. Se você observar a figura que eu estou fazendo aqui em relação a esses dois objetos, você vai ver que a gente tem triângulos sendo formados. E esses triângulos são semelhantes. Por quê? Porque os raios solares, como eles vêm de uma fonte muito distante da gente, eles chegam praticamente paralelos à superfície terrestre. Logo, a gente pode definir que esses raios em si são paralelos, formando triângulos que são semelhantes em seus ângulos. E aí, por uma relação de semelhança de triângulos, a gente pode definir algumas características. Por exemplo, a gente tem um triângulo lá, que é a formação do muro, né? Tentar desenhar o triângulo aqui, onde ele tem 4 metros de altura, 7 metros de sombra. E eu tenho a pessoa ao lado. Ela tem 1,6 metros de altura e um X de sombra. E a gente precisa, inicialmente, definir o tamanho da sombra dessa pessoa. E eu já vou te dizer por que a gente vai definir, mas calma. Vamos calcular isso aqui primeiro. Olha só. Você vai fazer o seguinte. 7 sobre 4 é igual a X sobre 1,6. O que eu fiz? Eu peguei a base sobre a altura de um é igual a base sobre a altura do outro, tá? Isso aqui vai ficar 4x é igual a 7 vezes 1,6. 7 vezes 6 dá 42. Em 4. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11. Ok? Vai dar 11,2. X, então, gente, vai ser 11,2 dividido por 4. Se a gente fizer 11,2 e dividir isso aqui por 4, a gente vai encontrar aí para valer o valor aí desse sistema, beleza? 11,2 dividido por 4 vai dar 2,8 metros. Então, essa sombra aqui, gente, tem 2,8 metros. É o valor do nosso x. X igual a 2,8 metros. Beleza, professor, mas para que eu fiz isso? Porque acontece o seguinte, pessoal. Para essa pessoa ficar totalmente encoberta sem que o sol pegue nela, ela não pode mais formar sombra. Então, eu preciso que não só ela, mas toda a sombra dela esteja interior a essa região de 7 metros. Ou seja, ela vai ter que se deslocar 3 metros mais o tamanho da sua sombra, que é 2,8 metros. Então, ela vai ter que percorrer uma distância de 5,8 metros, ok? Porque se eu considerar que ela ficar em pé aqui, ainda vai bater sol nela, vai formar sombra nela aqui para trás. Então, ela tem que estar dentro, de modo que a sombra dela inteira esteja dentro da sombra do outro objeto. Entendeu? Então, tá ok. A velocidade dela é de meio metro por segundo, 0,5 metros por segundo. E você vai achar o tempo. Então, você vai fazer DVT.
A distância, 5,8. A velocidade, 0,5. E aí você vai descobrir o tempo. O tempo de deslocamento dessa pessoa, gente, é 5,8 dividido por 0,5. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 5,8 vezes 2 dá 11,6. Então, ela precisa de 11,6 segundos para atingir esse objeto. Então, a gente teve um exercício que ele envolve um pouco da relação de incidência de raios luminosos, mas também envolve um pouco da relação aí, pessoal, de um sistema que a gente pode definir como movimento retilíneo uniforme. Então, uma questão não tão difícil, é uma questão que a gente poderia considerar nível fácil até, porque é só analisar a questão, semelhança de triângulos, verificar a distância. Ok? Então fica a dica para você, não é uma questão complexa e talvez aí você consiga fazer ela com uma determinada aí tranquilidade. Espero, né? Que você consiga aí tranquilidade para fazer essa questão. Vou ficar um pouquinho menor lá no canto para ficar mais espaço para você poder analisar as questões e vamos para a nossa segunda questão de hoje, pessoal. A segunda questão é desse senhor aí empurrando essas caixas. Vamos verificar. A figura mostra um trabalhador transportando duas caixas, A e B, de massa MA igual a 30 kg e MB igual a 40 kg, sobre um carrinho de massa de 10 kg, em linha reta. Na situação representada na figura 1, ele está empurrando o carrinho para frente com uma força horizontal constante de intensidade de 20 newtons. Na situação representada na figura 2, ele está puxando o carrinho para trás com uma força horizontal e constante. Desprezando a resistência do ar e o atrito entre o carrinho e o solo, calcule, primeiro, o módulo da força em newtons aplicada pela caixa B sobre a caixa A na situação 1. Então, ele quer saber a força entre as duas caixas aqui, ok? Então, vamos calcular essa primeira parte. Pessoal, primeira coisa, massa das caixas está anotada aqui. A força com que o homem empurra o carrinho é de 20 newtons. Então, vai marcar aqui, força igual a 20 newtons. Ele aplica força sobre o carrinho com as caixas, certo? As caixas têm 30, 40 e o carrinho tem 10 kg. Ou seja, ele está empurrando, no total, um sistema de massa de 80 kg. A partir desse instante que ele empurra esse sistema, a gente pode descobrir qual que é a aceleração que o sistema tem. Lei de Newton, lei da dinâmica, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força é de 20, a massa é de 80 e a gente vai descobrir a aceleração desse sistema, certo? Pessoal, corta um zerinho, 2 dividido por 8 vai ser a nossa taxa de aceleração desse sistema. Essa taxa de aceleração vai ser de 1/4 ou 0,25 metros por segundo ao quadrado. Agora, olha só. Quando eu estou empurrando esse carrinho, certo? O bloco B empurra o bloco A com essa aceleração. Ou seja, ele imprime essa aceleração para que o sistema inteiro fique em equilíbrio. Então, para a gente descobrir quanto que é essa força entre A e B, ou a força que B aplica em A, a gente vai pegar a massa de quem está sendo empurrado, que no caso é o bloco A, vezes a aceleração do sistema que a gente acabou de encontrar. Fazendo esse cálculo, gente, você tem o sistema resolvido. A força que B aplica em A, chama de FBA, vou até apagar aqui e fazer uma letra um pouco melhor, ó. FBA vai ser igual a massa de A, e a massa de A é uma massa de 30 kg, vezes 0,25. Beleza? Gente, 30 vezes 0,25 vai dar 7,5 newtons. Então, a força que B aplica em A é uma força de 7,5 newtons. Essa seria a letra A. Perceba que essa questão é questão dissertativa, ou seja, ela é uma daquelas 5 questões analítico-dissertativas que falou que ia cair. Então, cai física nesse tipo de questão também. Então, fique esperto. Vamos para a letra B. O módulo da maior aceleração em metros por segundo ao quadrado, com que o conjunto carrinho-caixas pode se mover,
na situação da figura 2, considerando que não haja movimento relativo entre as caixas A e B e que o coeficiente de atrito estático entre ambas é igual a 0,6 e que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, então qual que é o módulo da força, da aceleração máxima em metros por segundo? Bom, gente, você vai ter uma força de atrito aqui entre as duas caixas, certo? E para essa força de atrito, a gente vai conseguir calcular qual que vai ser a intensidade de aceleração. Força de atrito dentro de um sistema é μ vezes a massa vezes a gravidade, certo? Num sistema como esse. Pessoal, nesse tipo de sistema, ele falou que o coeficiente de atrito é de 0,6. A massa é a massa de quem está em cima aqui, né? Que está ocasionando esse coeficiente, que é a massa de A. E a massa de A é 30, vezes a gravidade, que é 10. Então, você vai ter uma força de atrito de quanto? 30 vezes 0,6 dá 18. 18 vezes 10 vai dar 180 newtons. Certo? Essa é a força impressa máxima que pode ser colocada sobre a caixinha A. Se a gente pensar exatamente nessa força como força resultante, e eu fizer força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e olhar só para a caixinha A, eu vou descobrir qual que é a aceleração máxima que eu posso imprimir nesse sistema. Que no caso aqui, gente, corta, vai ser 18 dividido por 3. A aceleração máxima é uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, é um exercício também tranquilo, lei da dinâmica, muito clássico esse exercício, porque é um exercício que cai sempre em qualquer prova. Então, fica a dica aí para você de conseguir resolver esse tipo de exercício, porque esse exercício sempre vai aparecer nas provas aí para você. Fica a dica, pessoal. Não cometa a gafe aí de vacilar e perder uma questão como essa. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3 aqui que a gente vai resolver hoje, tá? E essa questão fala sobre energia elétrica. Muito importante, muito interessante essa questão aqui. Eu vou colocar ela na tela aí para você e vamos resolver essa questão. Olha só. Em um hospital existem 3 salas cirúrgicas onde são utilizadas lâmpadas halógenas para iluminação do ambiente durante os procedimentos operatórios. A tabela informa quantas lâmpadas há em cada sala, a potência elétrica de cada uma e o tempo de utilização diária dessas lâmpadas. Bom, a energia elétrica consumida pelas lâmpadas que iluminam essas 3 salas em um dia, devido às cirurgias realizadas nesse hospital, é de quanto? Então, pessoal, simples. Vamos ver o gasto energético de cada sala. Então, a primeira sala tem 2 lâmpadas de 300 watts, são 600 watts, que dá 4 horas por dia. 600 vezes 4 dá 2.400 watts hora dia. Depois a gente tem 4 lâmpadas de 120 watts, dá 480, vezes 5 horas. Então, vai ficar 5 vezes 120, que vai dar 600. 600 vezes 4 vai dar 2.400 watts hora dia. E depois a gente tem 8 lâmpadas de 50 watts, que vai dar 400 watts, ligados por 4 horas, que vão dar 1.600 watts hora dia. Se você somar isso daqui, gente, vai dar 1.600 com 2.400, vai dar 4.000. Com mais 2.400 vai dar 6.400 watts hora por dia, certo? 6.400 watts hora são a mesma coisa que 6,4 quilowatts hora diária. Ok? E isso aqui é como a medida da energia elétrica de uma determinada residência, né? E lembra que energia elétrica é igual a potência, por isso que a gente pegou watts, vezes o tempo. E o tempo a gente pegou aqui as horas, beleza? Então, a gente consegue mensurar a energia elétrica aqui, letra E. Então, um outro exercício muito tranquilo, muito fácil. Se você mantiver a calma e o controle, você resolve uma questão como essa. Se você tiver a orientação correta, você consegue chegar à solução desses exercícios. Próximo exercício, gente, já fala de ótica. Vamos verificar. Ótica não, desculpa, ondas sonoras, né? Reflexão de ondas. Vamos verificar.
Entre as diversas aplicações das ondas sonoras na medicina, destaca-se a medição da velocidade do fluxo sanguíneo pelas veias e artérias do organismo. O medidor Doppler de escoamento mede essa velocidade usando um elemento transmissor e um receptor colocado sobre a pele. O transmissor emite um ultrassom que é refletido nos glóbulos vermelhos e captado pelo receptor. Como os glóbulos vermelhos estão se movendo e a frequência e o comprimento da onda aparente do ultrassom refletido e captado pelo receptor não são iguais aos emitidos. Dessa forma, a velocidade do fluxo sanguíneo pode ser determinada. Então ele faz uma pergunta aí em relação a essa determinação. Considerando que em um determinado momento desse exame, o glóbulo vermelho representado na figura esteja se afastando do receptor, a frequência e o comprimento de onda aparente captado pelo receptor em relação aos valores reais dessa grandeza são respectivamente quanto? Pessoal, se eu pensar num glóbulo vermelho, eu imaginando um glóbulo vermelho, eu vou pensar numa bolinha vermelha aqui, ok? Eu emiti uma onda. A onda, inicialmente, ela se propaga nesse formato e atinge o glóbulo vermelho e vai refletir de volta. Agora, imagine o seguinte, gente. Esse glóbulo vermelho, ele vai começar a se movimentar. Então, eu vou fazer um outro glóbulo vermelho aqui. Não é para esticar, é para se movimentar. Vou fazer um outro aqui. E a mesma emissão de ondas, certo? O que vai acontecer, gente? A hora que eu emitir essa onda e ela tentar alcançar o glóbulo vermelho e o glóbulo vermelho começar a se movimentar, essa onda vai percorrer uma distância maior. Isso vai dar a impressão de que essa onda demora mais para chegar. O que vai dar a impressão para a gente de um elongamento dessa onda, fazendo com que a gente tenha a seguinte relação. Quando esse glóbulo vermelho começa a se afastar, a frequência de onda, ou seja, o número de ondas que chega por intervalo de tempo diminui. Então, a frequência fica menor. Assim como a frequência fica menor e a velocidade do som não sofre nenhuma alteração, a gente pode perceber que, se eu diminuir a frequência, quem vai aumentar nesse sistema é o comprimento de onda. E isso se dá exatamente por causa dessa elongação na onda que vai ter devido a esse movimento. Então, você tem dentro desse sistema de efeito Doppler uma menor frequência e um maior comprimento de onda. Só verifique a sequência com que ele trouxe os elementos, porque ele quer essas grandezas respectivamente. Então, menor frequência e maior comprimento de onda. Efeito Doppler. Ele não pediu para fazer conta, gente. É só uma questão de analisar. Leitura, análise, tranquilidade, interpretação do problema. É isso que se espera em você formado em medicina, né? Que você consiga, mesmo em situações de extremo estresse, de extrema pressão, ter calma e tranquilidade para ler, interpretar e sim resolver o problema com as principais, as melhores ferramentas para chegar à solução. Fica a dica para você. Gente, próxima questão é a questão que fala da NASA, né? A NASA anunciou para 2026 o início de uma missão muito esperada para explorar Titã, a maior lua de Saturno. A missão Dragonfly, né? Titã é a única lua do sistema solar, gente, que possui uma atmosfera significativa, onde haveria condições teóricas de geração de formas rudimentares de vida. Essa missão será realizada por um drone, porque a atmosfera de Titã é bastante densa, mais do que a da Terra, e a gravidade é muito baixa, menor do que a da nossa Lua. NASA lançará drone a procurar sinais de vida na Lua Titã. www.inovaçãotecnologica.com.br, de 28 de junho de 2019, texto foi adaptado. Então, gente, vamos verificar qual que é a questão que envolve essa situação entre Titã e a nossa Lua. Ele diz o seguinte: seja MT e ML, massa de Titã e massa da Lua, respectivamente, DT e DL, o diâmetro de Titã e da Lua, respectivamente. E se a gente considerar que a massa da Titã é 1,8 vezes a massa da Lua e o diâmetro de Titã é 1,5 vezes o diâmetro da Lua, e que esses dois satélites naturais sejam perfeitamente esféricos, adotando essa aceleração da gravidade,
na superfície da Lua igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade de Titã será igual a quanto? A gente tem um problema aqui, gente, de gravitação universal. E a gente tem dentro desse problema a seguinte questão. Já que eles têm órbitas circulares, eu posso igualar a força gravitacional com a força peso desses elementos. Fazendo o quê? Constante gravitacional vezes a massa do satélite vezes a massa de que o circunda, dividido pelo raio ao quadrado desse sistema, tem que ser igual à massa de que o circunda vezes a gravidade. Bom, a massa que circunda esse sistema não interessa. O que a gente quer saber é a relação da aceleração gravitacional. E a aceleração gravitacional desse sistema vai ser dada por constante gravitacional vezes a massa do satélite, nesse caso, dividido pelo raio ao quadrado. Então, a gente vai comparar essas duas situações. Se eu pegar em Titã, a gente vai ter constante gravitacional vezes a massa de Titã dividido pelo raio de Titã ao quadrado. Se eu pegar esse mesmo sistema para a Lua, a gente vai ter a constante vezes a massa da Lua dividido pelo raio da Lua ao quadrado. Muito bem. Pessoal, a gravidade na Lua, a gente já sabe quanto que ela vale. Ele disse pra gente que essa aceleração gravitacional na Lua é 1,6. Deixa aqui ticado esse cara aqui, porque isso aqui vai ser importante pra gente. Ó, destaca bem esse valor, tá? Só não escreve por cima dele, se ele subir, ferrou. Agora vamos comparar Titã com isso. Por quê? Porque a gravidade na Lua, gente, né? Ou melhor, a gravidade de Titã pode ser comparada em relação à Lua da seguinte forma. A massa de Titã é 1,8 vezes a massa da Lua. Então, eu vou fazer assim, ó, a gravidade de Titã é 1,8 vezes a massa da Lua vezes Gzão. Dividido, raio de Titã é 1,5 vezes o raio da Lua. Então, vai ficar 1,5 vezes o raio da Lua, tudo isso ao quadrado. Certo? Vamos para a página anterior e aí a gente consegue resolver. Isso aqui vai ficar assim, ó. A gravidade, então, em Titã será Gzão vezes a massa da Lua vezes 1,8, só invertendo a ordem, dividido por 2,25. Eu já vou te falar por que ficou 2,25. Volta lá comigo. Tá ao quadrado, meu querido. E 1,5 ao quadrado dá 2,25. Beleza? Gente, só que olha só o que apareceu aqui pra gente. Apareceu GML sobre RL ao quadrado. GML sobre RL ao quadrado é o que a gente tem aqui, GML sobre RL ao quadrado. E isso dá quanto? 1,6. Então, se eu substituir isso aqui por 1,6, vai ficar GT é igual a 1,6 vezes 1,8 dividido por 2,25. Fazendo essa continha, galera, corre para o abraço. Mais uma prova, mais uma questão aí resolvida pra gente. Olha só, fazendo essa continha, 1,6 vezes 1,8 vai dar 2,88. Dividido por 2,25. Se a gente dividir por 2,25, isso aqui vai dar 1,28. A gravidade em Titã. 1,28 metros por segundo ao quadrado. Volta lá, 1,28 é aproximadamente 1,3. Você consegue resolver essa questão. Então, perceba, gente, aqui conosco, que nós tivemos questões aí diversas, né? De diversos assuntos relacionados aqui na prova da faculdade Albert Einstein. Nós tivemos gravitação universal, né? Comparada aí com o movimento circular uniforme. Nós tivemos uma questão de ondulatória, né? Ultrassom no efeito Doppler. Nós tivemos questão de raios solares, né? Incidência de raios solares, semelhança de triângulos relacionado a movimento retilíneo e uniforme. Nós tivemos mais uma questão aqui, para a gente lembrar de todas. A gente teve uma questão de leis de Newton, né? Dinâmica, parte de aí de equilíbrio de forças de Newton, importantíssimo. E a gente teve uma questão de energia elétrica, né? A relação de energia elétrica. Foram aqui resolvidos com vocês, gente, 4 questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa, que é a base aí da prova da faculdade Albert Einstein. Não é uma prova difícil, não pode ser considerada uma prova extremamente difícil, mas é uma prova que vê detalhes.
que vê a sua paciência, que vê a sua destreza, o seu grau de concentração para ler, interpretar e utilizar as melhores ferramentas para resolver os problemas. Faça a prova com esse espírito que você consegue com certeza ser aprovado aí nessa faculdade. Beleza? Pessoal, se esse vídeo foi útil para vocês, se você gostou desse vídeo e quer outros vídeos de outras faculdades de medicina, de outros concursos, deixa aí no comentário. O seu contato com a gente faz toda a diferença e é assim que a gente traz novos vídeos para vocês. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Assim você vai ajudar esse canal a crescer e a esse projeto chegar a maior número de pessoas dentro do nosso território nacional para que novas pessoas tenham a chance de conquistar o seu sonho e fazer medicina. Um grande abraço, gente. Até a próxima aula. Valeu. Tchau.